o problema do baixo poder de negociação. Como história ou um caso que a gente pode apresentar para vocês, é que um empresário nos contratou para resolver uma questão que ele estava vivenciando, que nos últimos 4 meses do ano de 2014, o faturamento dele caiu para quase 1/3. Nós, de imediato, fizemos um diagnóstico e verificamos que a equipe, entre outras questões, tinha um baixo poder de negociação, ou seja, os vendedores não tinham o que precisava ser feito para o cumprimento das metas, ou seja, eles não tinham uma negociação que pudesse cumprir as metas estabelecidas pela direção da empresa. Como causas, a gente identifica as principais como sendo um despreparo da equipe em negociar, né? Ou seja, em completar a sua venda. A concorrência pode ter se posicionado de uma forma diferente que ela vinha normalmente fazendo, ou apresentando um novo produto, ou apresentando uma nova forma dos seus produtos, ou uma má contratação mesmo da equipe, ou um reposicionamento da equipe, ou seja, todas essas causas levam a uma má negociação junto com os clientes e no necessário cumprimento das metas. Como consequência imediata, a gente identifica assim, algumas muito importantes nas empresas. Uma delas é a queda da venda, ou seja, o faturamento começa a ser comprometido. Uma outra consequência que a gente pode identificar são os passivos que começam a aparecer. Coisas, por exemplo, um vendedor não sabendo fazer uma negociação adequada, promete coisas que não são factíveis. Então nós começamos a identificar prejuízos, começamos a identificar resultados indesejados, enfim, uma não negociação eficaz gera consequências, e essas consequências geram prejuízos, geram resultados indesejáveis. Como consequência imediata, ou as dores do empresário, como a gente costuma falar, a primeira delas é a queda do faturamento. Uma outra segunda consequência, a gente pode identificar os chamados passivos gerados pela não qualidade na negociação. Esses passivos são, por exemplo, promessas feitas pelos vendedores que não são factíveis, não são cumpríveis, ou seja, não tem jeito de você cumprir aquilo junto com o seu cliente. Isso gera passivo. Como exemplo, que a gente está sempre dando, um exemplo de imediato, e que a gente chama de tapar o sol com a peneira, é o empresário aumentar a comissão, com o objetivo de aumentar o seu faturamento. E muitas vezes, às vezes isso é justo, de fato, aumentar a comissão, mas a gente entende que a causa, nesse caso, nesse exemplo que nós estamos trabalhando, não era aumentar a comissão, e sim trabalhar o poder de negociação que os vendedores estavam necessitando. Como consequência futura, abaixo poder de negociação, consequência, queda nas vendas ou queda no faturamento, e isso pode levar a empresa ao seu desaparecimento. Qual que é o aprendizado até aqui que a gente pode extrair desse processo? É que em uma organização as pessoas é o maior patrimônio. Então o empresário deve estar sempre atento de que se as vendas estão caindo ou se não está atingindo os resultados desejados com o faturamento, certamente você precisa para a sua equipe uma melhor negociação, um melhor treinamento, enfim, mais motivação para que os resultados com o faturamento, com as vendas, nesse exemplo que nós estamos dando, apareçam. Como solução, a gente pode fazer algumas sugestões aqui para vocês, mas a gente imagina que a primeira delas é uma requalificação dessa equipe e investir em treinamento com essa
com essa requalificação dessa equipe. Ou seja, é identificar aquele que está precisando de mais informações sobre os produtos, é identificar aquele que está precisando de ser treinado em um determinado procedimento, é identificar aquele que precisa ser motivado. Enfim, a negociação ela sempre necessita de investimento junto com as pessoas, ou seja, junto com os seus vendedores. Se você está vivendo essa situação, ou seja, de queda de faturamento, uma sugestão que a gente tem para dar e que ela pode ser aplicada imediatamente é você contratar um terceiro e fazer o que a gente chama de uma pesquisa de cliente oculto. É você se passar por um cliente e identificar junto com a sua equipe esse gap, ou seja, essa lacuna que ele tem de negociação ou outros problemas que porventura existam. Ou seja, o cliente oculto faz de uma forma isenta um check-up, né? Ele faz uma verificação da sua equipe, como é que ela está se procedendo. Eu sou o Marcelo Godoy, da M. Godoy Consultoria em Gestão Empresarial. Certamente, ao entrar em contato conosco, você será recompensado com soluções e com resultados. Ao assistir o nosso vídeo, não deixe de clicar no joinha, emitir a sua opinião. O nosso site é o mgodoy.com.br. Estamos à disposição. Um abraço, até lá.